Igreja querida, buenos dias. Pela misericórdia e graça do Senhor, estamos uma vez mais com os irmãos para em esta manhã predicarmos, ministrarmos, ensinar a palavra do Senhor. E nós outros, graças a Deus, estamos já no capítulo 17 de Juan. Um capítulo fantástico, um capítulo extraordinário. Pensamos em Juan capítulo 1 e já estamos no 17 e quantas coisas nós outros já hablamos de 1 a 16, quantos milagros de Jesus hizo, quantos milagros Jesus operou, quantas e quantas pessoas escutaram a palavra de Deus e mesmo assim rechaçaram o Rei da Glória. Será que isto passaria solamente allá com eles há 2021 anos atrás? Será que isto também não passa nos dias de hoje? Pessoas miram, experimentam os milagros, a bondade de Deus, Deus operando, Deus dando resposta, Deus sanando, Deus abrindo puertas, e mesmo assim, com toda a bondade do Senhor, isto não é suficiente para homens e mulheres crerem na bondade, na misericórdia e na graça do Senhor Jesus. Nós outros miramos dia a dia. Apenas que hoje estamos no ano 2021 e allá na época de Jesus era uma outra época, era o ano 1 de Jesus, né? Então queremos orar ao Senhor e pedir sua graça e sua misericórdia. Padre, te necessitamos uma vez mais, para que o teu Espírito Santo possa preparar o coração de cada um dos nossos ouvintes, Senhor, para escutar tu palavra, compreender tu palavra, e ao entender e compreender, que o teu Espírito Santo possa obrar na vida de cada um de nós outros. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Bem, hoje queremos fazer uma introdução a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 habla de uma maneira tão sencilla, mas com muita profundidade. E no decorrer dos domingos queremos discorrer mais sobre estas profundas palavras de Jesus. Nós outros miramos que do verso 1 ao verso 5, Jesus intercede junto ao Padre por Ele mesmo. Jesus orando e intercedendo a Deus Padre por Ele mesmo. Nós outros miramos que dos versos 6 ao 19, Jesus intercede ao Padre por seus discípulos, pelos poucos que continuaram fiéis a Ele e com Ele, e também Jesus estende sua intercessão ao futuro, para aqueles que um dia também iriam ser seus discípulos. E do verso 20 ao 26, Jesus intercede, clama, ora ao Padre pelos futuros discípulos que todavia iriam crer em Ele. Queridos, Jesus hoje é nosso intercessor. A ênfase de Jesus de interceder por perdão, entre comillas, misericórdia. Quando Jesus clama por perdão por nossos pecados, Jesus está dizendo ao Padre: Padre, tenha misericórdia. Ainda que eles mereçam castigo, tenha misericórdia. E Jesus também intercede pela prevenção dos pecados futuros, ou seja, graça. Jesus clama e intercede ao Padre
pela prevenção, por pecados que vamos pecar. E Deus de graça, ou seja, mira para nós outros com olhos de misericórdia e através de sua graça nos perdone, nos purifique e nos justifique de todos os pecados. Bem, Jesus é o nosso intercessor. E é interessante que também pede por outras coisas também, por enfermidade, por saúde, por pruebas, por relacionamento, sonhos que temos. Todas as demais coisas nos serão añadidas, acrescentadas, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E o próprio Jesus falou sobre isso em Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão añadidas. A intercessão de Jesus por nós, e Ele nos ensina a termos nossos pés sempre limpos. E nós aprendemos nas prédicas passadas que pés limpos significa pecado confessado, pecado perdonado, para que nossa relação com Deus não seja interrompida. Bem, em João 17, vamos falar sobre 4 tópicos importantes. Primeiro tópico, o padrão de Deus para seus filhos. Segundo tópico, ninguém é exceção para o padrão de Deus. Ou seja, Deus nos ensina seu padrão e não há exceção, não para este sim, não, para todos nós outros. Terceiro tópico, o perigo que sem Jesus é o intercessor. Nós outros, ao invés de estarmos subindo na escaleira hacia Deus, nós outros estamos barrando uma escaleira hacia o inferno. Quarto ponto, a exaltação ao nosso intercessor. Bem, o primeiro tópico que vamos discorrer, não hoje, mas para que você tenha uma ideia, o Senhor Jesus nos ensina que em Romanos 6, de 1 adelante, não vou ler todos, ler algum apenas, Pablo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ou seja, não é porque a graça de Deus que perdona meus pecados e que justifica-me delante de Ele, já que isto é verdade, então vou pecar, porque Deus tem muita graça para me perdonar? Pablo diz, no verso 2, de maneira nenhuma. Nós outros que estamos mortos para o pecado, como podemos todavia viver em ele? De sorte que fomos sepultados com ele pelo bautismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus Padre, assim também nós outros devemos andar, caminhar em novidade de vida. E Pablo diz, a hora que vocês encontraram a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a hora que Deus justifica cada um de vocês por causa da morte de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, verso 11, assim também vocês, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pablo está dizendo que este é o padrão de Deus para mim e para você. A hora que mortos para o pecado, por causa da cruz, por causa do sacrifício, nós outros temos que entender que apesar que Deus perdona, eu não posso seguir vivendo no pecado porque Deus me perdona. Não. Ele diz, a hora que você entregou sua vida para Jesus,
A hora que você reconheceu que necessita de Jesus para perdão dos seus pecados, considere-se morto para o pecado. Não permita que a graça de Deus seja em vano, porque o salário do pecado é morte, mas a dádiva é o dom, o regalo de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Segundo ponto que também vamos falar, ninguém é isento deste padrão. Este padrão de Deus é para todos nós outros por igual. Romanos 2, de 1 a 11, não vou ler todo. Portanto, és inexcusável quando juzga o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que juzga a outro, pois tu que juzga, hace lo mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas hacen. E tu, homem, que juzga os que hacen tais coisas, cuidas usted que, sendo tu, escapará do juízo de Deus? Cada um de nós seremos recompensados segundo a obra que hacemos. Ou seja, verso 7, vida eterna para aqueles que com perseverança hacem o bem e procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira a todos aqueles que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja, nenhum de nós estamos isentos. Todos nós seremos juzgados por nossos hechos delante de Deus. Então, eu, Jonás, que juzgo a outro, eu tenho que mirar para mim, se eu não estou fazendo o mesmo que ele, mas estou me escondendo atrás de uma máscara para poder juzgar aquele. E o texto diz, cuidado, porque você também hace o mesmo. O terceiro ponto, perigo. Bam, 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 perigo, perigo, perigo. É interessante que nas casas, acá nos Estados Unidos, temos um alarme de incêndio. E eu não me acordo em Brasil, quando vivia allá, não sei, em seu país, nem todas as casas tinham alarme de incêndio. Então, esse aparelho é posto no techo da cozinha, techo da sala, techo dos quartos. E quando há algum humo, o detector é como se fosse o nariz. Ele percebe que há um olor de humo e ele pensa, bem, é um sonido estridente que duele o ouvido. Então, este alarma desperta toda a casa e está dizendo, não em palavras, mas através do sonido que ele hace e que minha mente já está entendendo, fuego, 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 fuera, fuera. Da mesma maneira, queridos, sem Jesus, o intercessor, nós estamos caminhando hacia o inferno. É uma escalera que vamos barrando, porque estamos nos apartando de Jesus. Nós estamos nos apartando da graça de Jesus. Nós estamos nos apartando em obedecer sua palavra. Nós estamos nos apartando e estamos mais parecidos com o mundo, porque a maneira que o mundo pensa, como o mundo ensina, me agrada. Então eu quero que tu sepa que quando você se dá conta que você já não está lendo a palavra, já não tem prazer, já não reserva um tempo com Deus, tempo de oração,
tempo de leitura da palavra, isto é como aquele alarma de incêndio que você está olhando, humo, cuidado, bam, bam, bam. Você está se apartando do Senhor Jesus e isto não vai ser nada bueno para você, porque sem que você se dê conta, você está se apartando de Deus, se apartando do Senhor Jesus. Você seguro que já está se apartando da igreja onde você frequentava. Já não é tão importante ter amistade, convivência, diálogo com irmãos da igreja. Agora você tem novas amizades. Hacen churrasco, encontro, comida, fiesta. Isto sim é mais interessante. Então eu quero que tu sepa hoje que o alarme de incêndio está bipando e descendo a você. Cuidado, há perigo em se apartar, em se afastar de Jesus, é o intercessor. E é interessante que quando isso passa na vida de um cristiano que está se apartando de Jesus, não é da noite para o dia. Eu durmo hoje, Jesus, querido, amado, Jesus, e amanhã eu desperto e digo, não quero mais saber de fé, de Cristo, de Deus, de igreja, não, eu quero viver minha vida. Não é assim. Isto passa paulatinamente, tão despacito que você nem se dá conta muitas vezes. Eu me acordo de uma ilustração que um homem queria ensinar como é que nós outros nos apartamos da fé, como é que as coisas vão passando, como é que os princípios do mundo vai tomando conta em minha mente e eu não me dou conta. Ele correu uma caçuela e tinha água tíbia e ele atirou dentro da água tíbia um sapo. E quando o sapo tocou na água tíbia, ele brincou, pum, fora. Bem, este mesmo senhor correu o mesmo sapo e pôs na caçuela de água fria e levou ao fogo. E allí estava o sapo. Que água fria, rica, como me encanta essa água. Como esta água tíbia me encanta. Que rico que está. E no terceiro episódio ele não pôde falar nada porque já estava cocido. Assim passa com nós outros. Tenha cuidado. Haga uma endoscopia para saber se você está caminhando com Jesus ou se você está se apartando do Senhor Jesus. O texto diz em 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao 10, esta é a mensagem que dele oímos e vos anunciamos. Deus é luz e não há tenebra em ele. João dizendo isto, e o verso 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele, comunhão com quem? Com Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo, e andarmos em tenebras, mentimos e não praticamos a verdade. Então, esta é uma maneira mais aguçada em que você diz que tem comunhão com Deus, Deus é seu Senhor, Salvador, Jesus morreu por ti, você ama Jesus, você ama o Espírito Santo, Ele está em ti, mas a maneira como você vive, a maneira como você camina, a maneira como hace seus negócios, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você camina em um mundo, está dizendo que você está caminhando em tenebras. Se é verdade que Deus Padre é meu Senhor, Jesus é meu Senhor, Salvador, e o Espírito Santo de Deus vive em mim, eu não poderia estar caminhando e andando em tenebras. Assim diz o texto. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor está nos alertando para este perigo tão grande que é andar fora do intercessor. Muito bem, e nós outros seguimos e continuamos a falar e predicar a palavra do Senhor para que você
pueda abrir sus ojos, abrir sus oídos. O Senhor, Ele deseja, e Ele abre em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, e Ele me livrou do pecado da morte. Ou seja, andar com Jesus é ter a plena certeza e convicção que meus pecados foram perdonados. Eu ando na luz porque meu Jesus é meu Senhor. O contrário de isto significa que eu estou andando lejos de meu intercessor. E o quarto ponto é a exaltação ao intercessor. Jesus, tendo morrido por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, Ele se encontra à direita de Deus Padre e intercede por nós. Quizá você não pueda compreender isto. Quizá você não logre imaginar como que seria isto em minha mente, tentar entender isto, que Jesus ha morrido por meus pecados. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele esteve na terra por 40 dias ou mais de 40 dias, antes de ascender ao cielo. E hoje, depois que Jesus ascendeu ao cielo, Ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós outros, intercede por mim. Nós outros devemos exaltar, alabar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mira o que diz a palavra do Senhor e nos orienta. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando eu hago esta oração, eu estou exaltando ao Senhor Jesus, aquele que conhece toda a minha vida, todos os meus pensamentos. O Salmo 139, 1 e 2 diz que antes que saia uma palavra de minha boca, eis que tudo, ó Senhor, tu lo sabes. Romanos 8, 31 a 39, uma passagem bíblica tão conhecida, e muitos dos cristianos leem esta palavra com uma voz forte, uma voz grossa, como se fora, em isto eu creio. Mas isto que nós outros vamos ler, você pode ler gritando, você pode fazer como você queira. Se você não está caminhando com Jesus, o hecho de ler isto não vai cambiar nada em sua vida. Mas, se você está caminhando, confessando os seus pecados, você crê na graça e na misericórdia do Senhor, você não ama pecar, você se entristece quando peca, você reconhece que é pecador e necessita do socorro de Jesus, e você grita: socorro, Jesus, socorro, me ajuda, me ajuda. Então, pida fé ao Senhor Jesus, para que você, ao ler isto saia de sua mente, haga um reboliço em seu coração, de tal maneira que eu creio, esta é a verdade. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 8, 31 a 39. Não vou ler todo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós outros, quem será contra nós outros? Uau! Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todo nós outros, como Ele não nos dará também todas as coisas que deu para Jesus e dá para nós outros? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica?
quem pode me condenar? Quem pode me acusar? Se é Cristo Jesus que me justifica meus pecados e justificou-me lá na cruz do Calvário. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu e quem ressuscitou dentre os mortos, e o qual está à destra de Deus e intercede por nós outros. Hebreus 7, contudo, Jesus, aquele que vive para sempre, tem um sacerdócio eterno. Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio de ele se acercam a Deus, pois vive para sempre e intercede por nós outros. Jesus, o intercessor. Judas capítulo 1 diz, ora, 1:24, ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante Deus. Este é Jesus, o intercessor, que merece ser enaltecido, que merece ser alabado. Queridos, queremos por esses domingos, não sei se vai ser um domingo, 2 ou 3, nós outros queremos apresentar a você João capítulo 17 e deixarmos bem claro todas essas afirmações, todos esses pontos importantes que nós outros estamos falando agora e queremos junto com os irmãos discorrer cada um destes pontos. Amados servos do Senhor, amados filhos de Deus, amados aqueles que um dia reconheceram que é pecador, estavam perdidos e correram para a graça de Jesus, pediram perdão por seus pecados. Entendam que graça é poder de Deus para a minha vida, porque eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho desejo de ler a palavra, de obedecer a palavra, de caminhar com Jesus. Os desejos de minha carne são mais fortes. Eu quero viver a vida louca, eu quero viver da maneira que eu quero, e eu sei que isso não está correto. Então eu pido ao Senhor, Senhor, dá-me de tu graça, dá-me de tu poder, e haga de mim, Senhor, Jonás, e você diga o tu nome, ajuda-me, dá-me gozo, alegria, prazer em ler tu palavra, desejo de entender tu palavra e um desejo de obedecer ao Senhor. Senhor, ajuda-me a caminhar hasta o dia que o Senhor me chame, ou hasta o dia que o Senhor venga. Me ajuda a permanecer firme contigo, Senhor, porque eu te necessito, Senhor. Sem ti, eu não sou nada. Amém? Padre querido, Padre amado, entregamos em tuas mãos esta ministração da tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja hablando a cada um dos corações que estão ouvindo tu palavra hoje, e porventura alguém que vai ouvir no futuro, Senhor. Que o teu Espírito Santo obre, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Igreja querida, que Deus los bendiga.